Heitor Moraes Fleury nomina o novo Fórum Cível da capital. Novo sistema de internet do Judiciário Goiano vai deixar os processos mais céleres. Escola Judicial promove evento voltado para o novo Código Civil. E hoje, no quadro Justiça em Foco, vamos receber a juíza Doraci Lamar. O Agenda Judiciária, a sua revista semanal, já está no ar. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está em fase final de instalação de um novo sistema de internet. Isso tudo vai deixar os procedimentos mais rápidos. Acompanhe na reportagem. Com o avanço da tecnologia, o Poder Judiciário tem se modernizado cada vez mais. Os processos judiciais físicos deram lugar aos digitais. Videoconferências passaram a ser utilizadas com mais frequência, além da implementação de sistemas virtuais que permitem, por exemplo, que juízes e advogados atuem em regime de plantão online. Mas todos esses avanços passaram a demandar também uma internet mais rápida e eficiente. Tudo começou com o advento do processo digital. A gente começou a implantar o processo no estado todo. Hoje o processo judicial digital já está cível, já está todo implantado em todo o estado. Só que ainda a gente tinha um problema na transmissão, que ainda não tinha aquele desempenho que a gente esperava. A gente precisava de um desempenho melhor e as operadoras não conseguiam nos atender. Por ser fundamental para o desenvolvimento do trabalho do Judiciário, o TJGO tem departamento só para cuidar da conexão e da troca de dados, como a Diretoria de Informática e a Divisão de Infraestrutura e Tecnologia. Já a internet é de responsabilidade de empresas terceirizadas, escolhidas por licitação. Foram os responsáveis por esses departamentos que tiveram uma ideia ousada: exigir na última licitação velocidade e parâmetros de qualidade necessários para o bom atendimento do Judiciário, ao invés de focar apenas na tecnologia escolhida para a transmissão de dados. Então a gente fez um projeto para capilarizar todo o estado com uma rede ótica de alto desempenho e que permitisse uma tramitação mais rápida desse processo digital. Como o contrato anterior era focado em tecnologia, que a tecnologia no caso era MPLS, as empresas que forneciam para a gente não tinham interesse em ampliar isso, porque demandava muito investimento por parte deles. Então, nossa estratégia ficou um pouco diferente do que o resto do Brasil faz. A gente esqueceu essa parte de tecnologia e focou exclusivamente em qualidade de serviço. Então, a gente passou a especificar a velocidade que as empresas tinham que atender a gente, as métricas com que esses links de dados tinham que funcionar, os parâmetros de funcionamento dele. E tudo isso aí virou cláusula contratual que é passivo de aplicação de multa. O novo grupo selecionado para fornecer a internet ficou responsável por trocar todo o cabeamento do estado por fibra ótica, um material mais moderno que permitirá que se atinjam os parâmetros de qualidade desejados. Apesar do alto custo para a empresa, o tribunal fará uma economia surpreendente, de R$ 735 mil mensais para R$ 333 mil ao mês, com um ganho de qualidade de 1.300%. O estado todo tem poucas opções de mercado, são poucas empresas trabalhando com o serviço de telecom. Quando a gente traz um projeto desse, um projeto inovador, a gente percebe que dá para a gente ter serviços melhores, com a qualidade melhor e com custo menor. Então as empresas conseguiram fazer esse investimento, mas olhando também outros mercados, porque tanto o Ministério Público quanto a Secretaria da Fazenda aderiram a esse projeto nosso. Então isso também vai gerar receita para a empresa e consegue com isso reduzir o nosso custo. Nós estamos aqui na Central de Monitoramento que fica no Fórum Cível da Comarca de Goiânia para mostrar uma das novidades dessa licitação. Esse mapeamento aqui, comarca a comarca, de como que está a situação da internet. Antes esse monitoramento era feito por tabela, mas agora com o mapeamento é possível ver, por exemplo, um efeito em cascata que mostra um problema numa fibra ótica. As comarcas de Senador Canedo e Posse já usufruem da nova conexão. Em breve, os cabos de fibra ótica referentes a todas as comarcas do estado chegarão nestes data centers, centrais de dados que ficam na sede do Judiciário Goiano e no Fórum Cível.
É aqui que são trocadas as informações com todas as comarcas, o que permite que os computadores estejam interligados em um único sistema. As salas são trancadas em sistema de cofre e monitoradas 24 horas com sensores e câmeras de vigilância. A gente tem estimado aí por volta de 30 a 40 comarcas que deverão ter instalação e ativação ainda esse ano, mas a gente deve levar todo o projeto até aproximadamente o meio do ano que vem. Além do benefício para o judiciário, a novidade também beneficia a sociedade de modo geral, já que, uma vez instalados, os cabos de fibra ótica poderão ser disponibilizados para a conexão da população, se as operadoras desejarem. O principal benefício para o judiciário é a economia e a eficiência. A gente vai conseguir, além de evitar deslocamentos de funcionários para a capital, para dar treinamento, a gente vai conseguir fazer treinamento à distância agora. A gente vai reduzir com custos de telefonia, videoconferência, que é um projeto novo do CNJ, exigido pelo CNJ agora. A gente já está apto para atender também a essa resolução do CNJ. E isso aí tudo vai trazer celeridade para a justiça, que resulta em benefício para a sociedade. Magistrados e servidores do TJGO participaram de um curso sobre o novo Código de Processo Civil. Acompanhe. A Escola Judicial de Goiás, em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás, promoveu um debate para falar sobre as inovações do novo Código de Processo Civil, que surgiu há quase 3 anos. O novo Código de Processo Civil, o novo CPC, foi iniciado com o projeto de lei 8.046 em 2010, mas só entrou em vigor mesmo em 18 de março de 2016. Com a entrada dele, substituiu o que estava vigente desde 1973. Luiz Guilherme Marinoni abordou o tema Coisas Julgadas sobre a questão. Trata-se sim de saber se a questão que foi decidida como necessária à definição do litígio se torna imutável entre as mesmas partes numa ação futura, ou até mesmo se a questão que foi decidida, mas que também pode ser invocada por um terceiro que não participou do processo, se torna não mais passível de relitigação pelo vencido numa ação futura contra um terceiro. Já Daniel Mitidieiro trouxe ao público a tutela dos direitos, da decisão justa aos precedentes. É fundamental que a gente aprofunde de fato os temas que o novo Código de Processo Civil trouxe em 2015. Nós tivemos sim grandes mudanças, como o tema do precedente judicial, como o tema do contraditório forte, da fundamentação analítica, da coisa julgada sobre questão. Mas foram temas que, por assim dizer, já estavam sendo, por assim dizer, bastante trabalhados pela doutrina em alguns anos antes da promulgação do novo código, de modo que nós conseguimos, por assim dizer, moldar o sistema a fim de que ele pudesse promover, de fato, uma melhora na nossa justiça civil. Magistrados, servidores e estudantes foram até o auditório da Asmego debater sobre o novo CPC. Essa palestra é uma oportunidade para nós termos mais contato com essa nova doutrina a respeito do novo Código de Processo Civil, especialmente sobre os precedentes judiciais, que, queira ou não, trata-se de uma matéria nova que está sendo introduzida na nossa legislação. É uma atualização fundamental, um projeto fundamental da Escola Judicial, do Tribunal de Justiça, com apoio da ESMEG, da Asmego, porque são muitas novidades. O CPC de 2015 trouxe inúmeras novidades, inovações que precisam ser compreendidas na exata extensão que a lei estabeleceu. A palestra foi o 60º evento realizado em parceria entre as escolas. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. O Agenda Judiciária já está de volta e agora você vai acompanhar o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe aqui em nosso estúdio a juíza responsável pelo Núcleo de Conciliação do Estado de Goiás e também pelo Sejusc de 2º grau do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, doutora Doraci Lamar. Vamos falar da 13ª Semana Nacional da Conciliação, que é o maior evento do Judiciário brasileiro. Doutora, essa semana ela mostrou para todos que o Judiciário ele tem acreditado muito nessa Semana da Conciliação e que o jurisdicionado também tem participado bastante.
Realmente, nós acreditamos muito na conciliação. Eu acho que esse é um processo que não tem mais como voltar atrás. Nós sabemos que conciliação é o melhor caminho, né? E nós tivemos um ótimo resultado esse ano. Nós percebemos que o nosso índice de acordos foi bem maior, né? Nós tivemos uma participação melhor. Mas ainda tem muito para caminharmos. O que a senhora acredita que precisa melhorar nessa questão da conciliação? Eu acho que nós precisamos de trabalhar mais a questão da divulgação da conciliação. Nós precisamos de trabalhar a conscientização da população, de todos os cidadãos, da importância da conciliação. É importante que todos procurem conhecer, saber o quanto a conciliação é melhor. E o que eu acho que é mais importante é tentar abrir o coração das pessoas para essa nova cultura, que é a cultura da paz. Doutora, e esse incentivo tem vindo por parte do tribunal, principalmente com a instalação de novos centros em diferentes comarcas do estado? Nós temos já em Goiânia 9 centros judiciários e nas comarcas do interior nós já temos 60. Então são 69 centros de conciliação em todo o estado de Goiás. E nós ainda devemos instalar mais 5 até o final dessa gestão. São 69 centros, esses centros são em primeiro grau. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás também já existe. Nós temos um no segundo grau, que ele é destinado apenas aos processos que já estão em grau de recurso. Doutor, e hoje já é uma determinação que todo processo ele tenha primeiro todo processo civil, ele passa primeiro por essa audiência de conciliação. Como que tem funcionado essas audiências? Muito foi falado em audiências pré-processuais e processuais. O que diferencia esses processos? Olha, o Código de Processo Civil, ele estabeleceu que em todos os processos cíveis, né, no rito comum, deve seguir primeiro uma audiência prévia de conciliação, e essa audiência é obrigatória. As partes têm que comparecer a essa audiência sob pena de pagamento de multa. E o que é uma audiência pré-processual é aquela que é feita antes mesmo de ajuizamento da ação. Os sejusques já estão recebendo esses pedidos para audiências pré-processuais, que é o ideal. O ideal seria que todos, antes de entrar com o processo na justiça, procurassem primeiro um sejusque e tentasse uma conciliação. E por que uma resolução por meio de uma conciliação é melhor do que uma decisão judicial? Olha, eu costumo ver as partes saindo do meu gabinete muito mais felizes e satisfeitas quando elas têm um acordo do que quando elas têm, às vezes, até uma sentença favorável a elas. Infelizmente, nosso processo ainda é muito burocrático e, às vezes, muito demorado por causa do próprio sistema, e isso traz um peso muito grande, uma sobrecarga muito grande para as partes. Então, é lógico que um acordo é a melhor solução. Nós percebemos que, às vezes, as pessoas estão brigando e nem sabem mesmo por que estão brigando, né? Então, eu acho que nós precisamos de criar essa cultura de pacificação. Acho que isso precisa começar lá de baixo, né? E é por isso que nós estamos trabalhando também com um projeto que se chama Projeto Pilares, que nós estamos levando para as escolas. Eu acho que nós precisamos formar novos cidadãos, para que eles aprendam desde criança a conciliar. E como que funciona o Projeto Pilares, que tem preparado novos cidadãos? Nós estamos trabalhando, o Tribunal de Justiça, trabalhando juntamente com as escolas. Nós estamos trabalhando num processo de justiça restaurativa, nós trabalhamos com círculos de paz, né, e vários outros projetos. E quando é identificado qualquer problema, nós encaminhamos, as pessoas são encaminhadas. Nós estamos capacitando as pessoas das escolas, os próprios professores, né, e as pessoas que trabalham nas escolas, para que elas façam esse trabalho. Doutora, a criação de um projeto como esse, ele tem focado já em processos futuros que possam vir a chegar, a evitar, na verdade, a chegar no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou de qualquer outro estado? Com certeza, essa nova cultura de pacificação social vai diminuir, esperamos, né, que vá diminuir o número de processos existentes.
porque infelizmente o número de processos que nós temos hoje é praticamente impossível de ser decidido no prazo ideal que as partes precisariam, porque é um número muito grande, né? O brasileiro em geral, ele é muito voltado para a litigiosidade, ele não procura essa questão da pacificação primeiro, né? Isso é uma nova cultura que tem que ser implantada, é um paradigma, né? Um novo paradigma que nós precisamos de alcançar. A senhora falou em 60 comarcas hoje do estado já com esses centros. Como que tem sido a implantação nessas comarcas? Olha, tem sido muito positiva, as pessoas têm recebido com muita... estão sentindo muito bem, gostando muito dessa iniciativa. Isso envolve também as pessoas que trabalham, as pessoas da comarca, os cidadãos, porque nós capacitamos as próprias pessoas da comarca para serem conciliadores, porque hoje os nossos conciliadores, eles são auxiliares da justiça, que são remunerados, em princípio, pelas partes. Então, ele trabalha no Sejusc, né? E ele recebe, e aí, quer dizer, é mais um mercado de trabalho para essas pessoas também. Doutora, passando por algumas comarcas, o que a gente ouviu muito dos juízes foi eles falando que a Semana Nacional da Conciliação teve, sim, uma demanda um pouco maior, mas que essa procura pelas audiências de conciliação dentro dos Sejuscs, ela tem sido comuns durante o dia a dia. A senhora acredita que a Semana Nacional da Conciliação ela vem justamente para abrir um pouco mais a mente desse jurisdicionado, que ainda é um pouco fechado para a conciliação? A Semana Nacional da Conciliação começou há muitos anos, né? Nós estamos na 13ª edição. E o principal intuito dessa semana é justamente o de divulgar essa nova cultura da pacificação social. E eu diria, né, gostaria de relembrar aqui uma frase de Gandhi, quando ele foi questionado sobre qual é o caminho para se chegar à paz. E ele respondeu, a paz é o caminho. E doutora, eu queria que a senhora deixasse um recado para quem ainda é um pouco leigo no assunto, ainda não sabe como que pode buscar essa conciliação, como que ele faz para ter essas informações a respeito da conciliação. No site do Tribunal de Justiça nós temos um ícone da conciliação e clicando naquele ícone vocês vão ter acesso a todas as informações que são necessárias. Todos os Sejuscs do estado de Goiás, nós temos lá o endereço, a localização e está tudo disponível para a população. A atual gestão do Tribunal de Justiça chega ao fim agora em fevereiro. Até lá, quantos centros devem ser inaugurados? Devem ser inaugurados pelo menos mais 5 centros até o final, né? E eu gostaria de dizer, só acrescentar aqui, que qualquer uma pessoa que tenha um processo judicial ela pode pedir que o juiz ou o desembargador encaminhe um processo para um Sejusc a fim de que ela tente uma conciliação. E eu convido todas as pessoas que têm processos judiciais para que façam isso, para que tentem fazer isso e que, quando designada a audiência, venham com o coração aberto. Tá certo, doutora, eu quero agradecer a participação da senhora. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a Agenda Judiciária está de volta. O Fórum Cível da cidade de Goiânia, inaugurado em 2016, foi batizado agora com o nome do primeiro juiz da capital. O presidente Gilberto Marques Filho realizou a nomeação do Fórum Cível de Goiânia de Dr. Heitor Moraes Fleury, primeiro juiz do estado de Goiás. A família do homenageado estava presente e, junto ao chefe do Judiciário goiano, descerrou o busto posicionado no hall do edifício. Nós recebemos a nomeação com muito orgulho e em saber que o Tribunal de Justiça, através da figura do seu presidente e os demais desembargadores, tem esse pleno interesse em manter viva a memória do nosso Estado. É muito necessário e muito válido que, para essas gerações que estão vindo por agora, saibam de onde nós viemos. O nome já vem de uma tradição, uma vez que o primeiro Fórum de Goiânia, localizado na Praça Cívica, tinha o nome do magistrado e, com a transferência das atividades para o setor oeste, o novo endereço da Justiça recebeu o mesmo nome. Agora, com a desativação do Fórum do setor oeste, em um movimento natural, o TJGO decidiu pela transferência do nome para o mais novo edifício da Justiça em Goiânia, até então sem nome. Representa
muito para o Poder Judiciário a figura do Heitor Fleury, porque foi o nosso primeiro juiz, foi quem ajudou a nascer Goiânia, foi responsável, inclusive, como foi dito aqui, para estar construindo as primeiras casas, legalizando os primeiros imóveis para residência na capital. Quer dizer, foi um homem ímpar na história do estado de Goiás. Heitor Moraes Fleury nasceu em 1889 na cidade de Goiás. Mudou-se com a família para Goiânia e trabalhou como jornalista e tabelião. Em 1920, colou grau como bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Atuante como gestor público na capital, foi nomeado juiz de direito em 1935, na comarca recém-instalada, em atuação brilhante e reconhecida através das gerações. Pai de 15 com dezenas de netos e bisnetos, o que não falta na família é orgulho do patriarca. Eu tive muita inspiração dele, de histórias que me foram contadas por meu avô, filho dele, que foi desembargador aqui desse tribunal, desembargador Celso Fleury, e eu tinha muita uma afinidade com a área, até por várias vezes que eu me encontrava na casa dele e via aquelas pilhas de processo, na época físico, e a gente tem uma certa curiosidade com o que é aquilo, como que aquilo funciona, e toda essa curiosidade me acabou levando para essa área jurídica, para essa área do direito, onde eu já estou há mais de 20 anos. E durante a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, aconteceram diversos julgamentos que envolviam crimes contra a mulher. Um deles, de um homem que matou a própria namorada no Dia dos Namorados. Acompanhe na reportagem. 4 homens e 3 mulheres se sentaram no banco dos jurados para decidir o futuro de Daniel Justino Chaves. Ele foi acusado de ter matado a companheira com quem vivia maritalmente, Catiane Rodrigues, por esganadura, o ato de apertar o pescoço com as mãos. O crime aconteceu no Dia dos Namorados em 2016. Daniel e Catiane tinham um relacionamento conturbado. Eles foram até uma festa e fizeram uso de cocaína e ingeriram bebida alcoólica. Daniel começou a apresentar ciúmes pela forma como a namorada dançava e eles começaram uma discussão que acabou de forma trágica em casa. Em testemunho, a irmã de Catiane, Daiane Rodrigues, afirmou que a jovem se afastou da família que morava no Maranhão depois do início do relacionamento. Ela se emocionou muito durante todo o julgamento. Porque ela é a minha irmã mais nova, entendeu? Ela deixou uma filha de 6 anos, que hoje tem 8 anos de idade. Foi muito difícil pra gente. E eu quero justiça, minha irmã. Eu quero justiça por isso. A defesa sustentou que Daniel não tinha a intenção de matar a namorada e que a morte ocorreu quando o homem tentava conter a jovem que o agredia. As testemunhas de defesa, uma ex-mulher de Daniel e atual namorada, afirmaram que o homem não é violento e sempre as tratou bem. Não havia essa violência de gênero na relação entre eles, nunca houve essa violência de gênero, né, característico do feminicídio. Na verdade, o ser dominante nessa relação sempre foi ela, né? As testemunhas são bem contundentes em afirmar isso. Era ela que agredia ele, ela era quem dominava ele nessa relação. Para o Ministério Público, no entanto, Daniel teve a intenção de matar a mulher. Segundo o promotor de justiça, a morte por esganadura está sempre vinculada ao homicídio doloso, que é aquele com intenção de matar. Notadamente é um crime de extrema gravidade por se tratar não só de um homicídio, mas de um feminicídio. Às vezes a gente lida com vários inquéritos, e esse inquérito que a Polícia Civil produziu, ele é de extrema, de destaque, porque existem exames de DNA, existe local de encontro de cadáver, então existe toda uma prova técnica que foge da prova testemunhal, que muitas vezes, na lide diária aqui, é diferente. Então, nessa parte técnica, nessa parte pericial, o inquérito está bem preenchido. Os jurados se convenceram com os argumentos da acusação e condenaram Daniel a 14 anos de reclusão. O julgamento aconteceu durante as atividades da Semana da Justiça pela Paz em Casa, uma mobilização do Judiciário de enfrentamento à violência contra a mulher. É muito importante a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, estabelecida, inclusive o nosso Poder Judiciário goiano participa de uma maneira efetiva, e, inclusive, o julgamento de casos dessa natureza é exatamente para mostrar também para a sociedade que nós aqui trabalhamos nesse aspecto, julgando, inclusive, aqueles casos de feminicídio que hoje têm crescido muito.
Confira a agenda do Judiciário para a próxima semana. No dia 14 de dezembro, será inaugurado o Centro de Memória do Poder Judiciário. A solenidade será às 20 horas, na cidade de Goiás. E no dia 17 de dezembro, às 10 da manhã, no Palácio da Justiça, aqui no setor oeste, a inauguração do novo estacionamento vertical. Fica por aqui mais esta edição do Agenda Judiciária. Uma excelente semana e até a próxima.